Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo. Já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Dê bom dia para aquele que te dá o dia. Bom dia. Segundou por aqui e mais uma vez nós estamos aqui com o pão, antes do pão, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a degustar da inerrante palavra do Senhor. Amém? Segundo dia, segunda parte dessa série maravilhosa, o qual o Abba está falando não só ao meu, mas eu creio também que ao seu coração. E o texto áureo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, o seu coração se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 1, versos de número 15, que diz assim: Então respondeu Ana: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Essa é a tradução NVI. A tradução King James diz o seguinte: sou uma mulher tomada pela amargura. Sou uma mulher tomada pela amargura. Como você se vê? Ana, ela que dizia para o sacerdote Eli: não, eu não bebi vinho, eu não bebi nenhuma bebida fermentada. Eu sou uma mulher tomada pela amargura. Ana olhava para ela e se via amargurada. Ela se via uma mulher tomada pela amargura. Era assim que ela se via. Essa passagem, 1 Samuel, no meu ver, é uma passagem da Bíblia que encontramos uma das mais belas histórias de persistência, de fé, de sacrifício, de abnegação ao Abba e também de fidelidade ao próprio Deus. Ana, o nome Ana no hebraico significa cheia de graça. Agora, uma mulher que carrega um nome tão pesado em si própria, cheia de graça, ela se olhava e se via como uma mulher amargurada, ou como uma mulher tomada pela amargura, como ela mesma citou no texto. Mas essa mulher me chama a atenção que mesmo cheia de amargura, mesmo amargurada, ela não deixou de orar, ela persistiu em orar, ela não desistiu do seu sonho, ela não desistiu do seu filho, ela não desistiu do sonho de ser mãe. Então eu quero aqui alencar e falar pelo menos de duas pérolas preciosíssimas que eu vejo em Ana, que eu vejo nesse texto de 1 Samuel. A primeira pérola que eu quero alencar aqui é o seguinte: o texto diz que o seu esposo lhe dava porção dobrada ou porção excelente. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 a seguir, que havia um homem em Ramataí Sofim, das regiões montanhosas de Efraim. O nome dele era Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres. Ele teve primeiro Ana era estéril, não dava filho para ele. Aí ele teve a segunda esposa. Naquela época podia se fazer assim. E agora ele teve Penina. E todos os anos, Eucana, um homem de Deus, um sacerdote do seu lar, ele ia sacrificar a Deus. Todos os anos ele ia lá levar ofertas e adorar o Senhor. E quando ele fazia isso, diz aqui a palavra do Senhor que ele dava para Penina e para os seus filhos porção para que sacrificasse lá no templo. Porém, para Ana, ele dava porção dobrada, ele dava porção de excelência. Então, a primeira pérola que eu extraio aqui, preciosíssima desse texto, é que Ana, ela tinha
porção excelente. Ela tinha porção dobrada todas as vezes que ele subia ali em Siló para oferecer sacrifício ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas. Mas mesmo assim, Ana se sentia amargurada, mesmo assim Ana se sentia tomada pela angústia. Ela se via como uma mulher angustiada, ela se via como uma mulher amargurada, mesmo o marido lhe dando porção dupla, ou seja, dando a ela dupla honra. A segunda pérola preciosa que eu extraio aqui nesse texto, na perspectiva de como Ana se via, como ela olhava e se via dentro dela, a terceira pérola que eu vejo aqui é que Ana, ela era amada pelo seu esposo. Ela era a número 1 de Eucana. O texto aqui me diz que Ana era amada mais do que a segunda esposa, ou seja, ela tinha o primeiro lugar no coração do marido dela. Mesmo recebendo porção dupla, mesmo tendo o segundo lugar do esposo, o coração do esposo, o primeiro lugar era dela, mesmo assim, ela se via amargurada, ela se via angustiada, ela se via presa, aleluia, naquela angústia e naquela dor, mesmo recebendo essa porção dobrada, mesmo sendo a número 1, ela se sentia assim, angustiada, amargurada, com a alma pesada. E aí vem aquela perguntinha que insiste em não se calar. Como você se vê? Se você se olhar agora, como é que você se vê? Você se vê uma mulher alegre, feliz, ou uma mulher presa à angústia, presa ao passado, presa às coisas que aconteceu lá atrás com você? Como é que você se vê? Bem, Ana se via assim, amargurada. Eu quero fazer aqui uma observação. Mesmo ela tendo tudo, como uma mulher gostaria de ter, mesmo assim, ela se sentia angustiada, ela se sentia amargurada, porque ela não tinha aquilo que ela sonhava em ter. E olhando nessa perspectiva, a pergunta que insiste em não se calar: quantas Anas ainda existe hoje? Quantas Anas existem no nosso meio em pleno século 21? Mulheres que muitas vezes têm uma casa bonita, um carro bonito, tem filhos, tem família, mas se sente ainda amargurada e angustiada. Por quê? Porque elas têm tudo isso, mas isso não supre o sonho. Se é de ser mãe, de não ter filho. Se é de não ter uma faculdade, por não ter. Se tem tudo isso porque não tem um bom emprego. E se tem um bom emprego porque ela olha para si própria e não consegue se ressignificar e curar a criança interior que existe dentro dela. Sempre vai haver alguma coisa. Olha a dinâmica da história. Ana não tinha filhos, mas tinha o amor do seu marido. Penina tinha um monte de filhos, mas queria apenas o amor do seu esposo, do seu marido. Então não podemos ter tudo, mas podemos olhar para dentro da gente e não ficar rixosa, amargurada, mas sim entender que a dinâmica da vida é essa. Uma tinha muitos filhos, porém não tinha o amor do marido. A outra tinha o amor do marido. Ela era a primeira, a número 1, mas não tinha filho. E a vida é assim, não temos tudo. Mas a pergunta que insiste em não se calar é: o que você vai fazer com o que fizeram com você? Você vai ficar amargurada, lembrando e jogando o que ficou lá atrás e vomitando no presente?
ou você vai curar a criança interior que há em você, se ressignificar e não ser mais uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher cheia de frustrações. Ei, quando nós éramos criança, eu também passei por isso, por muitas coisas, por muitas rejeições. E isso eu não tive controle porque eu era uma criança, mas hoje eu sou uma mulher adulta. Então hoje decido quem eu quero ser. Hoje eu decido como eu vou me ver. E eu quero me ver como uma mulher curada para curar, como uma mulher que pode sim todos os dias melhorar. E se eu cair? E se eu errar? Se eu errar, eu sempre digo pra mim, oh meu amor, e me abraço e digo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você tá de parabéns porque você está se esforçando. E eu não estou mais vivendo da amargura do passado. Ana estava ali presa naquela angústia, mas hoje eu quero ser porta-voz de Deus e dizer para sua vida, esqueça o que passou, avante, viva o hoje, se olhe e se veja como uma mulher melhor, como uma mulher relevante. Ana, ela passou por tudo isso e uma hora ela virou a chave, ela se organizou, ela se ressignificou e ela mudou a sua própria história. Eu gosto de uma frase, eu amo uma frase de Gaspareto. Gaspareto, ele foi muito feliz ao dizer o seguinte: você está no lugar que você se coloca. Ei, mulher, ei, homem, ei, você está no lugar que você se coloca. Ana se via e se colocava como uma mulher angustiada e amargurada. Até que um dia ela foi para os pés do Senhor, ela se colocou literalmente no lugar certo. Ela foi aos pés do Senhor e ali orando com amargura de alma, ela fez um voto, ela falou com o Senhor. É bem verdade que havia um sacerdote ali cego, um sacerdote que olhou na visão humana e disse, mulher, até quando você vai ficar assim embriagada? Se aparta desse vinho. E ela disse, não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu apenas sou uma mulher amargurada, mas ela estava ali no lugar certo e ela ouviu uma palavra certa e aquela palavra ligou um start, mudou a chave da vida de Ana e ele diz, então vá embora e o Deus de Israel conceda a sua petição. E aí Ana estava agora no lugar certo, se colocou no lugar da cura, se colocou no lugar da fé, se colocou no lugar de virar a chave e dizer, para que alguma coisa mude, eu preciso mudar. Eu vou sair daqui com essa palavra, grifo meu. Eu creio que Ana falou, eu vou sair daqui com essa palavra. Eu vou sair daqui diferente e agora vai dar certo. Ou seja, ela fez aquilo que Gaspareto nos ensina. Você está no lugar que você se coloca. Então não aceite menos do que você é uma mulher forte. Você é uma mulher poderosa no Espírito Santo. Você é uma mulher que auto se regenera. Você é uma mulher que tem força e busca a cura. Você é uma mulher. Você é uma fênix. Você ressurge da cinza. Você não vive mais lá no seu passado, olhando para o retrovisor, mas você vive agora no presente. Quando você olha para o retrovisor, é só para que não venha mais acontecer nenhum acidente, porque agora você tem o domínio da situação. Agora você é um homem e uma mulher maduro e agora você vai se colocar no lugar que você quiser estar na vida das pessoas. Parabéns se você já conseguiu isso. Eu demorei muitos anos para conseguir isso, mas eu não aceito mais migalha. Eu só vou estar no lugar que eu me colocar. E eu me coloco no mínimo, para ser uma mulher
relevante, para ser uma mulher de Deus e autêntica. Eu não aceito menos que isso na minha vida. E Ana agora se coloca no lugar certo. Ela ora, ela recebe uma palavra do profeta e agora ela vai embora. E diz a palavra do Senhor que ela come, bebe, se alegra, vai para os altos, ali ela faz as suas ofertas ao Deus vivo, ao Deus de Israel, chega em sua casa, tem uma linda e maravilhosa noite de amor com seu marido, e o Deus de Israel se lembra de Ana. E agora o Senhor visita Ana e Ana engravida do seu Samuel. Aleluia. Eu quero finalizar essa mensagem te perguntando como você se vê. E como você quer se ver a partir dessa mensagem? Você vai ser a vítima ou você vai ser a protagonista da sua história? Eu quero ser voz profética. Como você tem usado as suas lentes? Como você tem usado as suas lentes? Olha só, eu coloquei aqui a minha lente. Como é que eu tenho usado a minha lente? Para aumentar a minha dor e culpar as pessoas, ou eu tenho usado as minhas lentes para focar na coisa certa, para me ajudar a ver aquilo que sem as lentes eu não consigo mais enxergar? Como você tem usado as suas lentes? Não potencialize as suas dores e os seus traumas. Não, 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 não. Mas seja protagonista da sua história. Sabe por quê? Porque aonde você foca, isso expande. Aonde você foca, expande. Ana passou a parar de focar na sua dor. E aí a sua dor parou de expandir. E isso lhe trouxe cura, lhe trouxe Samuel. Vamos hoje gerar o seu Samuel? Aonde você está focando? É ali que você vai expandir. Então pare de focar na sua dor. Foque em Deus, porque Ele é perfeito e Ele não é como eu e nem como você, que erra e é injusto, mas Ele é justo. E se você focar nele, Ele tem poder de mudar a sua história. Então pare de focar na sua dor, no seu passado e passe agora a fazer como Ana. Vire a chave e seja aquilo que Deus tem para você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, mulher, homem, e te dê a tão sonhada paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Beijos, beijos, beijos em seu coração. E até segunda-feira, se o nosso Abba assim quiser, com o pão, antes do pão, antes de qualquer coisa, busque ao Senhor e deixe Ele entrar em seu coração. Beijos, beijos.